Ok? Giovanni. Muito bem, pessoal. Muito boa tarde para vocês, tá? Eu falei para vocês que a gente estaria de volta às 3 horas da tarde. Pois é, nós estamos aqui de volta e a gente está recebendo aqui dois ilustres da Caltins Calcário, tá bom? Nós vamos receber aqui nessa tarde o Diego Keller, que é gerente comercial, e o Hélio Bastos, que é gerente de marketing e estratégia. Os dois são por aqui para nessa tarde falar um pouco sobre esse trabalho, né, da Caltins Calcário, que já tem o seu nome aí marcado na história nacional. Estão aqui hoje, nessa tarde, aqui na Fenetec, né, participando desse momento tão especial e também mostrando os seus produtos, o seu trabalho aqui em Dom Eliseu. Muito bem, Hélio Bastos, vamos conversar com o Hélio Bastos, gerente de marketing e estratégia. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, eu estou ótimo, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder participar, né? Não só do evento como um todo, mas como podcast, a participação na rádio. A gente acredita que a gente precisa impulsionar o agronegócio, Dom Eliseu, o estado do Pará, a feira, toda a região. Conte conosco. Muito bem, e conosco também aqui o gerente comercial, que é o Diego Keller. Diego, seja bem-vindo, boa tarde, cara. Obrigado aí a todos os telespectadores, Giovanni. Obrigado pela iniciativa e abrir as portas aí para a gente poder falar um pouco da nossa empresa e agradecer, né, toda essa região de Dom Eliseu, do Pará. É uma região onde a gente atende com nossos produtos, né? Então a gente é muito feliz por todo o tempo que nós já atendemos, né? Nós chegamos a mandar aqui quase 500.000 de toneladas todo ano de nossos produtos para a região, né? Ajudando a desenvolver e aumentar a produtividade e trazer riqueza para todo o agro do Pará. Beleza, então tá bom. Já apresentado aqui os nossos convidados dessa tarde, pessoal. Nós vamos começar com umas perguntas aqui para eles falarem um pouco sobre o trabalho deles, né? Sobre essa questão de trazer, né, esse produto que é necessário para o agronegócio, né? E a gente vê que o agronegócio depende realmente do calcário, né? E também produtos derivados. A gente vai falar sobre isso agora e eu quero começar aqui com uma pergunta para o Diego, ele que é gerente comercial. Qual é hoje a principal missão da Caltins Calcário no agronegócio brasileiro, Diego? Isso é lema da empresa, né? O nosso lema sempre foi a parte de nutrição de solo, né? O nosso lema é sempre gerar riqueza, não só para o agro, mas sim para todo lugar onde o agro chega, né? A gente sabe que é um dos segmentos que mais leva divisas, né? É um segmento que o investimento tem que ser muito alto, né? Então, assim, onde chega a agricultura, o cara precisa contratar pessoas, precisam de maquinários, precisa de estrutura, e a Caltins Calcário sempre tem essa, onde o agro está, a Caltins está junto com o produtor e sabe que muda totalmente o cenário dessas regiões por onde o agro chega, né? Então, é um dos nossos lemas, é estar próximo dos nossos clientes, né? Gerando esses valores, né? Com nossos produtos que ajudam o produtor a nutrir o solo, corrigir o solo, nutrir planta, né? Então, assim, a gente anda de lado a lado com o produtor. Antes de entrar qualquer tecnologia, antes da planta sair, primeiramente ele tem que olhar para o solo. E o solo, primeiramente, tem que usar corretivos, condicionadores e remineralizadores de solos, que é a nossa linha principal de produtos. Muito bem, então quer dizer que se eu for plantar hoje, eu não posso pegar lá o terreno de qualquer forma, eu tenho que trabalhar o terreno antes. Com certeza. Calcário é simples, eu gosto de explicar da forma que todo mundo entende, né? Sim, É igual quando você tá, Giovanni, com azia, né? Aquela azia terrível que você não consegue raciocinar. sim. O solo tem acidez. A acidez, ela vai na primeira coisa que a planta solta, a raiz. Antes de sair uma folha para cima, ela precisa soltar a raiz para primeiramente ela se sustentar, para Perfeito. depois ela se nutrir, se alimentar e fazer com que produza seus frutos. Então o que acontece? O solo é ácido. Então essa planta, a primeira coisa que essa acidez faz, na hora que ela sair, solta a pivotante. Se tiver alumínio tóxico no solo e acidez, ela vai lá e queima a ponta dessa raiz, cria uma ponta, deixa essa ponta grossa e a raiz não aprofunda mais, praticamente tirando toda a força da planta crescer. Então ela é muito parecida, é um ser vivo. Então, como você diz, vocês têm azia, vai lá e toma magnésio. Sim. O calcário agrícola, primeira coisa que ele tem é corrigir a acidez do solo com o cálcio e o magnésio que tem nele. Então, é a mesma coisa no ser humano. Muito bem. Agora deixa eu lhe perguntar, aqui no estado do Pará a gente já observou que o agronegócio é bem recente, digamos assim, bem recente, mas quanto tempo que vocês estão trabalhando já no estado do Pará, e em especial o município de Dom Eliseu? Quanto que vocês perceberam em Dom Eliseu essa potência para o agronegócio?
Nós do Grupo JD Mito, nós somos o grupo minerador com 41 anos. Os primeiros calcários agrícolas que veio para a região de Dom Eliseu e Paragominas foi de uma das nossas indústrias, que fica em Xambiuá. Sim. Ali nós temos 2 plantas, né? Aí, com toda a dificuldade logística, antes por balsa, acessávamos por balsa, mas o grupo atende aqui desde quando chegou a soja, né? Nós temos hoje 6 plantas no estado de Tocantins e as mais próximas é ali em Xambiuá. Então, o agro nosso, a Cautim sempre esteve no agro de Dom Eliseu e região, sempre esteve. Lógico, depois chegou outras indústrias mais próximas, mas nós nunca deixamos de atender a região e atendemos com excelência com nossos produtos. Muito bem. Agora vamos conversar com o Hélio Basto, pessoal, que ele é o gerente de marketing, não é isso? Então, falando sobre marketing, fala pra gente, ô Hélio, por gentileza, como que a marca Cautins Calcário busca se posicionar no mercado atualmente? O que vocês estão fazendo para alavancar mais ainda? Porque a gente sabe que vocês já são conhecidos no Brasil, no estado do Pará, mas o que vocês estão fazendo atualmente para que esse mercado seja mais conhecido e também reconhecido? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro do nome, Cautins Calcário. Nós somos o Grupo JD Mito. Por que o nome fantasia comercial se transformou em Cautins Calcário? Hoje, a nossa planta de Bandeirantes no Tocantins, que é a Cautins Bandeirantes, é a maior mina de calcário agrícola da América Latina. A maior. Ela consegue produzir um pouco mais de 3 milhões de toneladas ano. Com um nome forte desse tamanho, em vez da gente trabalhar pontualmente cada planta com um nome, a gente adotou o nome Cautins como nome forte comercial do grupo. Então, continuamos grupo JD Mito, mas o Cautins Calcário, que era a maior planta da América Latina, hoje ela tem o nome do grupo. Então, daí você já percebe qual é o nosso posicionamento. Nós somos hoje a maior produtora de calcário agrícola, juntando todas as unidades de um grupo econômico. Perfeito. Então, nós atendemos toda a região do Matopibapá, Goiás e MT. Então, Muito nosso posicionamento é esse, literalmente ser a maior do Brasil. Quantos municípios atende? A gente atende mais de 1.300 municípios. A gente, por exemplo, aqui falando do estado do Pará, estava com a Aline agora, a Aline Richard, lá no nosso stand, a gente estava conversando, ela já é uma cliente nossa de muito tempo, décadas na verdade. Aí você fez uma pergunta pro Diego, quanto tempo que a gente já atende essa região? Isso. Ela estava lembrando a gente que o pai dela fazia os pedidos do nosso grupo há décadas atrás, depois passou para o irmão dela, o Fabiano, e hoje já é o processo que está na segunda geração. Passou de pai para filho. Exatamente. Então, os grandes produtores e os primeiros, os pioneiros da região, eles compraram do grupo JD Mito, não da Cautins, porque eram outras indústrias, mas do mesmo grupo econômico. Perfeito. Então nós já estamos aqui, nós já buscamos esse mercado há bastante tempo. E hoje a gente se posiciona, tanto que a gente fez questão de estar presente, não só como expositor, mas como patrocinador, porque a gente acredita muito nessa região, nessa cidade, nessa feira, nesse sindicato, e a gente quer estar cada vez mais próximo. Hoje, para você ter uma ideia, das 6 plantas que a gente tem em atuação no Tocantins, 2 a gente atende diretamente aqui e outras 2, se necessários, também chegam aqui. Para você ver o tamanho da grandiosidade do grupo. Então, esse é o nosso posicionamento. É mostrar para todo mundo que aquele grupo econômico que tinha várias indústrias, hoje carrega um nome muito forte, que é o Cautins Calcário. Mas o grupo, a história, a qualidade continua a mesma. Grupo JD Mito. Muito bem. Agora, esse nome Cautins, ele caiu muito bem. Né? Ficou perfeito na hora de você pronunciar. Na memória, parece que segura mais, né? Fica mais fácil de memorizar. Muito bom. Agora me fala uma coisa, como é que funciona o marketing de vocês dentro da Cautins? A gente tem hoje, por exemplo, as redes sociais, como é que vocês se apresentam nas redes sociais? Dá pra gente encontrar vocês no Facebook, no Instagram, YouTube, onde que vocês estão pra gente encontrar o trabalho que vocês já fazem aqui no estado do Pará e também no Brasil? Olha que bacana falar disso, Giovanni. É o seguinte, hoje nós temos alguns meios de contato. Falando de rede social, a gente trabalha 2 atualmente. Então, o pessoal que está no Instagram aí pode seguir o @JDMito,
que é o grupo. Aquela história de 41 anos atrás, a gente trabalha neste Instagram e com essa conta algo mais institucional. O grupo, os valores, programas sociais, a estrutura, a administração como um todo. E temos também uma segunda conta que é a Cautins Calcário, que essa é uma conta mais estilo daily vlog. Então é um dia a dia do campo, é o time de engenheiros rodando o mercado, um time de vendas, o time de indústria. Então é mais a cara do dia a dia de uma operação, de uma lavoura, de uma colheita, de uma plantação, a vida real. Então, um se tornou um pouco administrativo e institucional e o outro é o dia a dia mesmo do homem do campo, do agricultor. Muito bem. Agora me fala uma coisa, Hélio, em relação ainda sobre essa questão do digital, como é que vocês têm se posicionado assim? Por quê? Porque a gente hoje também está falando sobre tecnologia. O agronegócio agora acabou fundindo com a tecnologia, então a gente está vendo os dois trabalhar junto. O que a Cautins está trabalhando, né, nessa questão de tecnologia, né? Porque a gente vê que todo o setor de agronegócio ele se expandiu e a tecnologia também chegou. Vocês têm algum trabalho de fato com a tecnologia, seja na produção, né? Seja como vocês vão expandir. Você tem algo do tipo para falar para gente? Tem essa parte divertida, eu vou falar, mas eu tenho que falar pouco porque tem muita coisa de estratégia. Mas para você entender, hoje a gente tem algumas ferramentas na palma da nossa mão, sim, que o nosso time, seja ele de campo ou seja ele de escritório, a gente tem informações em tempo reais. Perfeito. Em que sentido? Em todos os sentidos. Por exemplo, toda a nossa base de carteira, eu consigo consultar aqui o Giovanni, se ele for meu cliente, qual o histórico de compra dele, que dia ele comprou, qual o comportamento de compra dele, qual que é o preço que ele comprou, qual que é a área que ele planta e por aí vai. Vocês têm Você tudo na entender, palma esse da é o mão. nível de profundidade que a gente tem de acompanhamento da nossa carteira. Eu sei qual que é o market share hoje de cada município que a gente atua. A gente consegue saber qual que é o market share de uma micro-região. A gente sabe qual que é o market share de uma meso-região e do estado. Então, quando a gente trabalha a área comercial, a gente sabe exatamente aonde a gente ir, como a gente ir. A gente tem o CRM também, que trabalha ajudando a gente a trazer todas essas informações para dentro do computador usando inteligência artificial. Sim. E também usando o aplicativo, que quando um time do Diego, por exemplo, estiver em campo, ele está aqui na região de Dom Eliseu, aí ele está perdido ali na região da Marajoara. O Diego e o time dele sabe, através dos nossos sistemas, quem são aqueles clientes da Vicinal A, B, C e D, o histórico de compra, se já comprou, se não comprou, qual que é a média de compra e por aí vai. Só um pouco aí, porque a gente não pode aprofundar no detalhe, mas esse é o nível de profundidade de conhecimento que a gente tem. Perfeito, muito bom. E quando fala de indústria, Giovanni, a Cautins, por ser a maior indústria de calcário agrícola da América Latina, na indústria não é diferente, né? Na indústria Cautins mesmo, do momento que o caminhão vem da mina, lá da extração, mina que tem mais de 70 metros de profundidade, são 7 anéis que os caminhões saem, né? Cada bancada de 15 metros, o caminhão precisa sair em rampa, né? Com minério. A partir do momento que ele descarrega no primeiro britador primário, que fala que vai tirar a pedra grande para lá na frente virar o pó, Sim. é totalmente automatizada. Você não tem um humano. Então, assim, na hora que descarregou o caminhão, todo o processo de britagem primária, secundária, correias transportadoras e alimentos moinhos para chegar no barracão onde há o carregamento do produto no caminhão que vai para a fazenda, é todo e 100% automatizado, com salas controladas, pressurizadas, com telas, onde todo o time acompanha temperatura de motor, de correia, de roletes, a granulometria do produto, de hora em hora é coletada a amostra na correia transportadora do produto. Todas as nossas unidades têm laboratórios próprios, com os equipamentos mais modernos, que são raio-x, que vai lá e lança um raio no pó, e esse pó, ele mostra para esse raio laser e devolve para o computador toda a parte cristalina do minério. E ele devolve isso em análise, mostrando os teores de cálcio, magnésio, dos macro e micronutrientes, do PN do produto, PRNT da rocha. Então, tudo isso aí é fantástico. Pra você ter uma ideia do quão importante é para a gente a qualidade, nesse sentido, todas as nossas indústrias têm esse laboratório próprio.
Mas assim, se porventura eu hoje quero saber como foi a amostragem da telecena, que é de hora em hora, da indústria X, ontem, eu consigo. Tem um histórico de eu quero saber como foi de hora em hora a qualidade do produto X na correia Y e qual a variação dela. Então, o Giovanni recebeu um produto que ele não foi muito bacana. A gente sabe qual é o lote, o dia que você comprou, a gente consegue pegar a amostragem da hora daquele produto que foi carregado no seu caminhão. Perfeito. Então, o nível de cuidado e controle que a gente tem é assustador. Para conflitar, né, Hélio? Não quer dizer que às vezes saiu o produto da indústria, porque depende de transporte. Às vezes o caminhão estava com outro produto na caçamba, sujou e chegou com aquela cor diferente na parte de cima na hora que descarregou. Próprio tempo na fazenda, chuva, o jeito que o Perfeito. produtor acondiciona. Então, assim, a gente tem como mostrar a qualidade e falar, não, às vezes essa divergência foi em algum outro lugar. Sim. Agora, Giovanni, tem mais um assunto que, falando de tecnologia, que a gente não pode deixar de falar, que é o nosso agendamento. Assim, hoje não existe fila em nenhuma das nossas indústrias. Esse negócio de o motorista dorme na fila, demora, não. Todos os nossos carregamentos são agendados pelo aplicativo, pelo telefone, pelo computador. Então o Giovanni, ele vai carregar na indústria lá na Caltins Bandeirantes. Ele quer carregar na terça-feira, 8 horas da noite. Opa, Agendou. aquela janela é sua. Pronto. E para você ter uma ideia, nessa gigante, a gente tem 2 balanças e cada balança consegue carregar 3 9 eixos ao mesmo tempo. A gente consegue a façanha na época de safra de carregar mais de 900 rodotrem dia, porque a indústria não para, é 24 horas por dia. Então, aquele produtor que tem frota própria, ou aquele cara que contrata uma grande transportadora e ele precisa puxar numa janela muito curta, porque ele planta muito. Sim. Então, ele pode agendar e comprar e retirar sem fila. É surreal você ver uma indústria daquele porte trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem fila, tudo no computador, agendado. É coisa surreal. Eu até faço um convite para a gente ter um trabalho de visitação às indústrias, né? Então, nesse sentido, é claro que a gente precisa fazer um agendamento, uma preparação, mas Perfeito. quem não conhece a experiência de vivenciar uma indústria é surreal. E você passa a entender e enxergar ela de forma diferente. Sim. Inclusive, vocês abriram aqui um leque para que assim, eu quero fabricar, produzir o calcário, né? Não é de qualquer jeito. Não, tem Primeiramente, que ter um trabalho. Tem que ter o dedo de Deus onde colocou o minério, né? Sim. Infelizmente há um trabalho. Peraí, desculpa. Peraí, você faz um trabalho de pesquisa para saber onde tem o minério. Como é que funciona isso? Hoje nós temos um time de geólogos, né? Especialista nisso. O grupo JD Mito também é um dos grupos que mais tem áreas requeridas de minério no país, né? Nós temos mais de 137 mil hectares de áreas mineráveis que tem produto. Então você tem que saber conhecer primeiramente geologia, né? Geologia. De como se comportou o solo, né? Calcário agrícola, na verdade, ele existe desde o Paraguai até São Luís, Maranhão. Perfeito. Se chama faixa araguaia de calcário. Só que para ser minerável, ela tem que estar próximo à superfície. Então você tem que ter uma relação que fala de estéreo e minério, que dá para você, peraí, eu tenho que tirar uma camada de estéreo, que é terra, para acessar o minério. Calcário a gente fala que nós temos que ter aí uma relação pelo menos aí de 10 metros estéreo primeiro para fazer o primeiro decap para mim chegar no minério, porque senão fica muito caro para você desencapar o minério. Então esse calcário que está lá desde o Paraguai a São Luís, ele está a 200, 300, 500 metros do chão. É mesmo. E aí onde ocorreu um choque de placas tectônicas lá atrás, quando todo esse nosso planeta era mais bagunçado, Sim. ele fez aflorar. Então, aquele exemplo, subiu. esses calcários subiram. Em Bandeirante, onde nós temos planta, ele subiu e está mais próximo da superfície. Perfeito. Em Natividade, do mesmo jeito. Em Formoso, do mesmo jeito. Então, primeiramente, dedo de Deus, colocar o minério, deixar a gente conseguir acessar de forma que seja viável para a mineração, né? Que consiga levar num custo de produção que aceitável ao bolso do produtor, né? Perfeito. Então, assim, minério, primeiramente tem que ter ele, e aí a gente vai lá e consegue fazer a produção do produto com nossas
nosso time, né? Vamos falar assim, o time de geologia sabe procurar, então a gente tem um time de pesquisa que sai rodando com sondagem. Ah, mas como que você descobre que está lá Com embaixo? Tem que fazer sondagem, isso. sondagem, igual aquela de fazer poço Muito bem. artesiano, traz a amostra lá de dentro, o tubo, o miolo do cano que a gente fala, aquele tubo da rocha, acha o produto, manda para o laboratório, valida, não é todo o calcário que valida, tem calcários mais podres, Sim. né? Calcários metamórficos ou sedimentares, então assim, ele muda muito para atingir esse padrão que a gente conhece. Então, E para você ter uma ideia, Giovanni, isso são anos à frente. O Diego falou um pouco aí de todas essas centenas de milhares de hectares que a gente tem de estudo. Então a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos, 20 anos e 30 anos. Você Porque já a tem gente tem projeto para isso. estudos avançados de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E a gente sabe exatamente, ou estima, a gente estima a duração daquele minério em cada uma das nossas plantas. Então a gente já tem o plano B encaminhado, o plano C em seguida, o plano D. Então, assim, a gente fala de calcário, mas assim, tem uma retaguarda, uma estrutura gigantesca. A gente está falando de quase 1.000 funcionários. É muita gente. Tem gente para tudo que você imaginar. Porque o negócio é tão complexo que a gente precisa de um monte de pessoas para fechar a cadeia. A gente é uma longa engrenagem. Hoje está aqui o Hélio e o Diego, mas a gente tinha a pontinha do iceberg que aparece. Muita gente. Nas nossas indústrias, no nosso corporativo, no nosso escritório, tem muita gente boa de serviço. Muita Massa. gente. Mandar um abraço aí pro nosso time, que o nosso time é exatamente. fantástico. Fica aparecendo, parece que só nós que trabalha. Nosso Mas time quem é segura de fantástico. pé, né? Quem Demais. segura de pé para deixar a gente poder sentar, conversar e levar o nome da empresa que nós Bacana. representamos. Tem um time muito forte lá. Time fiscal, time de inteligência, geologia, manutenção, usinagem, parte de Massa, peças, massa. né? Manutenção. É muito. E as É uma indústrias são 24 seleção. horas, né? Uma Caltins dessa aí nós só paramos 2 dias no ano. Natal e Ano Novo. Sério? 363 dias funcionando, produzindo e expedindo. Direto. Full time. Se deixasse o comercial, era 365, aí dá uma folguinha. Beleza, então tá bom. Vou fazer mais duas perguntinhas. O crescimento do agronegócio existe sustentabilidade. Como é que vocês trabalham a questão da sustentabilidade lá no negócio de vocês? Mineração, eu posso puxar essa, né? Pode. Mineração, complemento. eu posso falar que muita gente enxerga como extrativismo agressivo, né? Parece que é agressivo, está extraindo, tirando riquezas e enricando só o bolso do dono. Mas, pelo contrário, né? Todo projeto de mineração hoje regido no Brasil, ele é fiscalizado pela Agência Nacional de Mineração, pelo Instituto Geológico Brasileiro, nós que estamos no estado de Tocantins pela METO, né, Agência de Mineração do Estado de Tocantins, e você tem que apresentar todo um projeto de ESG, do momento da abertura da mina, da lavra, até o fechamento, quando acabar o minério. Então você tem que ter um projeto ambiental do que você vai fazer naquele buraco, você vai deixar virar um lago, você vai colocar peixes, você vai fazer replantio, então tudo isso você tem que entregar. Quer dizer que vocês fazem isso? Tem tudo, não deixa aberto na hora que acaba o minério. entendi. Uma contrapartida. É tudo uma contrapartida. E hoje o grupo, eu posso falar que nós, além de toda essa riqueza que a gente traz e leva para o agro, o grupo JD Mito, ele tem um lado social muito interessante. Nós tocamos mais de 7 projetos sociais. Por quem puder seguir as nossas redes sociais aí, Caltins Calcário e Grupo JD Mito, pode ver os grandes trabalhos. O ano de 2025 nós impactamos mais de 43 mil pessoas com nossos projetos sociais. Muito e ela bom. é tocada pelo time interno da empresa, o time corporativo. São mais de 200 voluntários, onde a gente tem a operação, a gente monta projetos sociais. Nós temos o projeto social que é o Visão Escolar, que ele é lindo. Esse é o xodózinho. Esse é o xodó. Só em Araguaína, Como é que funciona? a gente vai na escola com os oftalmólogos lá, os Oftalmologistas. Sim. oftalmologistas, faz o exame clínico de todas as crianças, e a gente assustou quando a gente colocou esse projeto. 25% das crianças dentro de sala de aula tem problema de visão. E aí é onde que começa o nível de evasão, ele não aprende, ele não consegue enxergar, aí acha que tem dislexia, acha que tem problema de aprendizado, mas às vezes a criança não sabe falar. Em Araguaína, agora no mês passado, nós entregamos 1.230 óculos. Ah, mas é aquele óculosão, tudo 1.200? de uma cor só e de uma forma, Sim. de um jeito. Não. Não, trabalhado. A criança escolhe a cor, o modelo, o herói, eu quero do Homem-Aranha, eu quero da Hello Kitty, eu quero quadradinho, eu quero de borboleta. Show. Então, assim, não, ele escolhe.
Muito bom. São óculos de qualidade, então a gente não mede esforço para isso. Fora isso, nós temos projeto de volta às aulas, onde a gente fornece material e bolsa, projeto de Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Páscoa, e cesta básica. Que massa. São mais, em 2025, 43 mil pessoas impactadas com nossos projetos. E a gente já começou um trabalho agora de começar a ir para os mercados onde a gente atua, a gente quer começar a montar blocos também de trabalhos de assistencialismo social e ajudar algumas instituições da região. Porque, Massa. só complementando o Diego, hoje nas 7 cidades que a gente tem operação e mais na 8ª, que é o administrativo corporativo, a gente tem programas sociais. Em todas que a gente tira o pão, lá a gente divide o pão. E agora o que o Diego falou é que a gente está aumentando a capacidade de atingimento desses programas sociais. A gente vai começar a fazer em cidades do Pará, em cidades do Maranhão, do Goiás, da Bahia, do Mato Grosso, Muito do bom. Tocantins, de outros que a gente não tem indústria, mas que a gente tem clientes e que a gente quer fomentar também essa cultura nas principais regiões. A gente é um grupo Perfeito. assim, se a gente olhar a história e o carinho e o cuidado de como isso foi tocado aos 41 anos, é bonito de se ver e é um legado que a gente quer continuar perpetuando. Então, tem no LinkedIn também um pouco da nossa história, o pessoal aí, a gente tem programa de trainee, de menor aprendiz, de Senai, tudo que vocês imaginarem. A gente é muito grande, a gente pensa como grande e a gente quer que o Brasil evolua assim a passos largos. E no que depender Massa. da gente, em todos esses 7 estados que a gente atua, a gente quer levar essa transformação. Muito bom. Bem, Diego e o Hélio, a gente só tem uma coisa para dizer isso para vocês. Sejam bem-vindos a Dom Eliseu, ao estado do Pará. A gente espera que vocês tenham sucesso em todo lugar que vocês forem, tá? A gente já sabe que Deus está com vocês. Então, onde vocês colocar os pés vai ser abençoado, onde colocar a mão vai prosperar, tá bom? A gente deseja para vocês tudo isso e muito mais, tá bom? Agora, dá aquela palhinha pra gente, para aqueles que querem ingressar também no trabalho do Calcário, seja diretamente ou indiretamente. Fala pra gente. O Pará até é formador, né? O Pará ali em Marabá tem uma faculdade e nós temos um time de geólogos que veio do estado do Pará. Nosso geólogo-chefe formou na faculdade do Pará. O nosso time de direitos e recursos minerais que a gente fala, que nós temos três paraenses arrojados, Bom, que vai para cima e cava buraco nesse Brasil inteiro e acha minério e faz o grupo investir. Então, assim, eu acho que a curiosidade é o que a gente sempre fala, né? A gente tem que ser curioso, né? Pesquisa um pouquinho, olha, o grupo ensina bastante nas nossas redes sociais. A gente tem esse programa de trainee, a pessoa está ali no momento de ingressar, aciona nós nas redes sociais, o time entra em contato, a gente faz vários tipos de iniciativa lá no administrativo para caçar talentos, né? entendi. Então, de hoje em dia, todo mundo, só de você ser curioso, você abre muitas portas, né? Então, a gente sempre está de portas abertas para atender a população do Pará e ajudar a gente a fazer um bom trabalho aí nas nossas unidades. Perfeito. Mas só de vocês conversando aqui com a gente, eu fiquei imaginando, eu tenho certeza que o público que está aqui assistindo a gente também ficou imaginando como seria o trabalho de vocês, começando lá desde da expensão do solo, né, para descobrir onde está a pedra ali, cara. Perfeito. Perfeito. Então tá bom, Hélio, Obrigado. deixa uma palavra para nós aí na questão do marketing do produtor, essa relação entre esses dois, tecnologia, o marketing digital e o produtor, como é que vocês têm trabalhado isso um próximo do outro, para trazer um pouco mais de conhecimento para a nossa população em relação a isso. Então, Giovanni, a gente entende que não é um momento favorável, não é um momento que o agro gostaria de estar vivendo, mas a gente sabe o quanto o produtor é resistente, resiliente, forte, brigador, e a gente acredita que toda vez que a gente prepara a base, a colheita tende a ser positiva. Perfeito. Então, independente do momento, a gente sabe que o mercado agro ele é cíclico, a gente está numa fase ruim, mas essa fase não perdura para sempre, ela está passando e a gente prepara o solo para a gente ganhar produtividade, para a gente melhorar um pouco esse cenário.
mas a gente está do lado do produtor, a gente acredita que o agro vai continuar crescendo, a gente continua arrojado, a gente continua resiliente e sempre ao lado do produtor. Então eu deixo aqui o nosso agradecimento ao produtor, a toda a região do Matopiba, Pá, Goiás MT. Decorou. Procure as. Exatamente, é o slogan nosso. Já fez a musiquinha. Fala de novo, fala aí. Matopiba, Pá, GO e Mato Grosso. E Mato Grosso. Massa. Então pode procurar a gente tem a solução para ajudar você a melhorar a sua produtividade. Inclusive hoje falando com a Aline Richard, né, lá no nosso stand, ela falou, Hélio, a média minha foi 3 dígitos. A gente tá falando de mais de 100 sacas por hectares. Esse número é um número fantástico, muito maior do que a média Brasil. E ela é uma cliente nossa. Por quê? Ela falou, Hélio, o momento não é favorável, mas se a gente não cuidar do solo, que é o nosso bem mais precioso, né? a gente não vai conseguir ter uma alta produtividade. Então, o calcário não é uma despesa, ele é um investimento. Produtividade. Então, Perfeito. Conte conosco, procure as nossas redes sociais, estamos aqui para ajudar todo mundo. Valeu, gente, é isso. Estive aqui com o Hélio e também com o Diego, tá? Esses dois caras arrojados, gente boa, do coração muito bom, e a gente deseja tudo de bom pra eles, tá bom? Cautins, é isso? aí. Tamo junto. Gente, daqui a pouco a gente volta com muito mais, tá bom? Deus abençoe vocês, beijo no coração e até daqui a pouco. Vamos nessa! Amém? Valeu, gente.